Bem, vamos seguir então. Eu acho que já deu para você entender sobre a questão da fé, né? Inclusive, quero frisar que Deus não te dá a fé, Ele te dá o mecanismo para você exercer a fé, né? O Espírito Santo, ele veio para nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Aonde está revelado pecado, justiça e juízo? Na Escritura. E diz que ele veio para nos guiar em toda a verdade. Então, Deus não te dá a fé. Embora você ouça pessoas dizendo, Deus me dá fé. Se Deus tiver que dar fé a alguém, Ele vai revelar a vontade dEle. Vai conduzir essa pessoa para a palavra, vai conduzir essa pessoa para a Escritura, para que a pessoa passe a ter uma vida de acordo com a Escritura. Isso é fé. Lá em Hebreus 11 diz que pela fé os antigos alcançaram testemunho, né? Diz que foram perseguidos dentro de fornalha, esfriaram a força do fogo, fecharam a boca dos leões, da fraqueza tiraram forças, né? Então muitas atitudes ali em Hebreus 11, a galeria dos heróis da fé, demonstram que aquelas pessoas ali mencionadas, elas tiveram uma atitude mediante uma revelação da Escritura. Por exemplo, Gideão foi um homem de fé. Quando que ele foi um homem de fé? Quando ele estava malhando trigo para esconder dos midianitas. Isso qualquer um fazia. Qualquer um poderia fazer isso. Malhar trigo? Claro, temos que fazer isso, porque os midianitas vinham aí tomar nosso trigo, nós vamos ficar na fome, então naturalmente qualquer um faria isso. Agora, quando o anjo se apresenta para ele, o anjo do Senhor se apresenta para ele e dá aquela palavra para ele, ele teve uma fé imediata? Não, ele pediu sinais. Quando vieram os sinais, aí ele falou, agora eu vou. Então ele teve uma fé, ainda que depois dos sinais, mas uma fé fundamentada naquilo que o Senhor havia falado com ele. Isso é fé. Quando você age segundo a palavra, né? Pedro lançando a rede e por aí vai, né? Moisés, marcha em direção ao mar. Foi fé? Foi. Marchar em direção ao mar? Foi dizer, não, será que estou ouvindo bem? O que eu fazia em direção ao mar? Moisés, ordena a rocha que saia água. Moisés não ordenou a rocha que saísse. Se foi ali uma atitude de falta de fé ou não, ou como se queira classificar aquilo ali, mas a verdade é que Moisés pagou caro. Por quê? Porque não agiu conforme a palavra que lhe houvera sido dada. Moisés ordena a rocha e ele foi e bateu na rocha. O ato de bater entre as rochas e conseguir água era natural. Isso era costume no deserto. Mas ordenar, não era costume no deserto. Então, quando Moisés bateu na rocha, Deus não foi santificado como deveria ter sido. Se foi uma falta de fé de Moisés, ele pagou caro ali. Então, o que é fé? Fé é quando você tem uma atitude de acordo com aquilo que Deus te revela. Marcos 9, 24, na cura daquele jovem, ele se clama lá, pede ao Senhor Jesus para ajudar ele na pouca fé. Né? E aí vai o texto que Jesus realmente atendeu. Né? Sim. Então veja bem, o homem chega, Senhor, eu preciso desse milagre aí e me ajuda na minha falta de fé, me ajuda na minha incredulidade, não é isso? Jesus, não é para isso que Jesus diz, se não virdes sinais, de modo algum crereis? É para esse? Não. Tudo é possível crer, né? Mas o homem está... Esse diz que se tu podes, faz alguma coisa, é esse? É esse que se diz? Pode fazer alguma coisa. Ah, sim, né?
trouxe aos teus discípulos, não puderam expulsá-lo, mas se tu podes fazer alguma coisa, né? Jesus disse, não, se tu podes crer, tudo é possível que crê. Então veja bem, o homem vem cobrando uma atitude de Jesus, mas Jesus cobra a fé dele, né? Aí ele questiona, pede para Jesus ajudar na incredulidade dele. Mas um pouquinho mais ele já está afirmando, eu creio aí que ele pede se quiser junto. Então o que acontece? A ação de Deus, ela vai se unir à nossa fé. Como é que você vai ter o pão da sua mesa multiplicado se você não crê nisso? Como é que você vai, pessoas aí que estão começando no Evangelho, que olha para frente e só vê a sua vida naquela mesmice, né? Pessoas que vieram de situações muito difíceis, recursos muito pobres, morando muito mal, que é o que mais tem nesse país, é o que mais tem no mundo. A pobreza engole qualquer prosperidade que você possa mencionar por aí. Se a pessoa não tem fé que Deus possa mudar a sua vida, se ela não parte para a palavra, se ela não parte para a oração, ela vai viver naquilo sempre. Agora, se ela tem fé que aquele quadro possa ser mudado, ela fará uma oração. Deus, me mostra um caminho em que eu saia dessa situação. Me mostra um caminho onde um dia eu possa ter recurso para os meus filhos, onde eu possa ver a tua mão, aí Deus vai mostrar o caminho. Ela vai ter que exercer fé em cima desta revelação que Deus a der. Isto é fé. Deus não dá fé a ninguém, Ele dá o caminho para você exercer a fé. Às vezes, para alguns exercer a fé, aí a gente entra naquela velha história, tem que abandonar a família, tem que perder esposa, tem que perder marido, tem que sofrer uma série de situações, para que você exerça a fé de acordo com aquilo que Deus quer e da direção que Ele te deu. Às vezes você vai pagar um preço mais alto, vai pagar caro. Pastor, também naquela questão assim, né, que Deus diz que iria endurecer o coração de Faraó. Deus não gerou uma incredulidade nele, mas fez algo que contrariou a vontade dele, né? Sim. A operação de Deus não era para ter dado fé a Faraó? Muita fé. Ele viu o granizo caindo no deserto, ele viu a saraiva, ele viu o Nilo transformar em sangue, a praga das moscas, do piolho e das rãs. Isso não era para ter gerado fé em Faraó? Mas o orgulho de Faraó, o grande rei de todo o Egito, fez com que aquilo se transformasse numa incredulidade. O que nós temos na Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, não deveria nos ter dado uma fé sobrenatural? E no entanto, a maioria das igrejas hoje não são covardes, vivendo a sua própria vida, crentes preocupados somente consigo mesmo. Então, o veículo Deus proporciona. Por isso que Paulo diz, a fé vem pelo ouvir pela palavra de Deus. Ele sabia muito bem disso, que ele conhecia Antigo e Novo Testamento. Então, o veículo para termos a fé, a atitude, já existe, que é a Escritura. Assim como o Faraó teve sinais e prodígios e maravilhas diante de si, que deveria tê-lo feito crer no Deus dos Hebreus. Mas ele endureceu o coração. A Escritura não adverte quanto a isso? Se ouvirdes hoje a voz do Espírito, não endureçais os vossos corações, porque temos o livre-arbítrio. Mesmo vendo as maravilhas de Deus, podemos dar atenção mais àquilo que mais nos interessa. Entende? Quantas pessoas, esses dias mesmo eu vinha conversando com a minha esposa, que eu passei por uma rua e lembrei de um jovem que tinha um chamado pastoral na vida dele, que Deus já tinha mostrado desde cedo, e o jovem cheio de potencial, mas um noivadozinho arrancou o camarada, e o pastorado, o chamado, ficou tudo para trás, sumiu. Anos depois eu encontrei o rapaz, estava lá ganhando seu bom dinheiro, trabalhando na área da informática. Igreja? Não, igreja já era, é coisa do passado. Então o que acontece? Fé
é a sua atitude em acordo com aquilo que a palavra, que Deus está movendo para te revelar. Faraó poderia ter tido fé, e muita fé, e poderia ter mudado a história de todo o Egito. No entanto, ele endureceu o coração e a história do Egito permaneceu a mesma: idolatria e desgraças. Aquela palavra que Deus disse, endureceria o coração de Faraó, é com essas obras que está aquilo é que endurecer. O endurecer o coração de Faraó, quando aparece escrito ali o texto, parece por Moisés, eu endurecerei o coração do Faraó, nunca aquilo pode ser entendido como Deus impedindo alguém de crer, porque aí nós teríamos uma contradição na Escritura em que Deus diz que não tem prazer na morte do ímpio, e o objetivo de Deus sempre foi e sempre será salvar. Deus, Jesus Cristo mesmo disse: não necessitam de médicos os que estão sãos, mas sim os que estão enfermos. O Filho do Homem não veio para condenar o mundo, mas sim para salvar o mundo. Essa é a filosofia de Gênesis e Apocalipse. Somente quando as pessoas se colocam em rebeldia é que aí Deus exerce o seu juízo, né? A ira está predeterminada sobre os filhos da desobediência, não os da obediência. Então, quando a Escritura diz assim: eu endurecerei o coração de Faraó e ele não deixará sair o povo, isso aparece escrito uma ou duas vezes, e examinando o texto, nós chegamos à seguinte conclusão: cada vez que Deus operava uma catástrofe, vamos assim chamar, Faraó dizia assim: vai, Moisés, leva o teu povo. Ele permitia. Aí Deus vinha e cessava a catástrofe. Aí o que Faraó dizia? Não vai mais levar o povo. O endurecer o coração de Faraó, ele acontecia, esse endurecimento acontecia quando? Quando Deus operava. A praga vinha para que Faraó permitisse a saída do povo. Deus está demonstrando seu poder de destruição, porque ele quer aquele povo livre no deserto. Ele tem uma promessa feita a Abraão e ele quer cumprir. Então, ele operava lá no Egito, ninguém conseguia controlar nada. Aí Faraó dizia assim: vai, Moisés, leva o teu povo, mas ora primeiro a Deus para que essa praga pare. Moisés orava, a praga parava, aí Faraó dizia: não vai levar o povo. Então, se nós fôssemos qual foi o motivo do endurecimento do coração de Faraó em que não deixava sair o povo? A operação de Deus. Então aí que eu entendo esse versículo: eu endurecerei o coração de Faraó, ele não vai deixar sair o povo, porque Deus operava, cessava a praga, Faraó se endurecia. Mas antes já tinha dito: Moisés, se ele não ouvir o primeiro sinal, ou seja, eu quero que ele ouça, mas se ele não ouvir o primeiro, ele vai ter que ouvir o último. Eu já sabia o que ia fazer desde o princípio. Então, o endurecimento do coração de Faraó não é uma predestinação. Quem prega a predestinação empresta a boca para o diabo. Simplesmente a operação de Deus fazia com que Faraó endurecia o coração. Já passou? Não é possível, não vai acontecer outra catástrofe a esse nível. A água do Nilo transformar em sangue? Não vai acontecer nada mais nesse nível. Aí veio o granizo? Não é possível que aconteça outra coisa dessa natureza. Veio as pragas, os piolhos, as moscas, as rãs. Então cada coisa era tão impactante que Faraó devia imaginar que mas não vai acontecer outra semelhante. Ele achava que sempre as coisas iam ser, aquilo não acontece de novo, não é possível, Moisés não vai conseguir fazer esse sinal 2 vezes, e essas coisas assim. Ele endurecia o coração, porque Deus operava no cessar das pragas. E pastor, a maioria dos cristãos não entende essa passagem aí. A maioria? A maioria, Você está brincando? Estou falando sério. A maioria? A maioria dos cristãos não entende. Todos não entendem essa passagem. Para me entender isso aqui, eu levei anos orando em cima do texto. Ninguém faz isso. Ninguém faz o que eu faço. Quando eu não entendo um texto, irmão, ele me tortura.
enquanto eu não acho resposta nele, entende? Ninguém faz isso, as pessoas estão acostumadas. Eu li, não entendi, deixa para lá, bola para frente. Não, quando eu leio que eu não entendo, aquilo me tortura. Eu passo 10 anos ruminando aquilo na minha cabeça. Eu quero entender a Escritura. Se ela está ali, é para entender. E o que acontece? Hoje, muitos textos eu estou entendendo. Por quê? Por causa da questão dos originais que têm chegado, de livros que têm chegado, pesquisas que têm chegado. Muitas passagens bíblicas que nós temos, até nessa que é uma das melhores que nós temos, a Revista Atualizada, até nessa tem coisa errada. E tem mais, a coisa é tão séria quando você estuda, que você descobre até que o texto original está errado. Como? O autor escreveu errado. Ele simplesmente escreveu errado. Ele escreveu uma coisa e trocou. Simplesmente trocou. Simplesmente trocou. Agora, tem coisas que se você falar, as pessoas até dizem assim, não, tá doido. Não é possível, cara, tu tá dizendo que o original tá errado? Tô dizendo que o original tá errado. Por quê? Porque Paulo escreveu de um jeito que escreveu errado. É o original? Mas ele escreveu errado. Mateus escreveu de um jeito que tá errado. É o original? Mas tá errado. Eu posso fazer um documento aqui agora, escrito, de próprio punho, esse documento vai ser original. Mas o que eu escrever nele pode estar errado? Pode, então é um original, mas está errado. Mateus escreveu errado. Até mesmo o primeiro livro do Novo Testamento é Marcos, né? É colocado Mateus. A ordem cronológica aí não é só a ordem dos livros, mas o nome está certo. Pastor, que é até interessante também, porque as cartas de Paulo, quanto mais a gente examina elas, nós vemos que tem mais erros ainda. Sim, mas é original? Mas está errado. Agora, tu pega aí um pastorzinho desse formado por seminário, diz para ele, amigo, original, está errado. Ele diz, não, seu herege, seu anticristo, seu filho do diabo. Eu digo, põe a prova então. Chama para o desafio. É original? Mas está errado. Por que está errado? Porque a revelação da intimidade do quarto é maior que tudo, meu irmão. Quando Deus fala, está falado e acabou a história. Fala e tem mais. Ainda te dá a condição de provar. Isso é que é tremendo. Então, meu irmão, é estudo. Muito estudo. Né? E não esqueça. Oração, oração, oração e não para. Pastor, também como diz a Bíblia, né? Examinar é algo profundo, né? Sim. Que as pessoas querem ler uma leitura superficial. É claro. Ela não vai alcançar. Entendeu? Tem que examinar, tem que se aprofundar. Para você ler um Evangelho de Mateus mesmo com cautela, você não vai ler ali aqueles 28 capítulozinhos que tem ali, que você poderia ler tranquilamente em 2 dias, entendeu? Quer dizer, em um dia você lê, mas estou falando assim, nos intervalos, etc. Em 2 dias você conclui tranquilamente a leitura do Evangelho de Mateus. Mas se você quiser ler a nível de exame realmente, põe meses na história, meu amigo. Sim, cada palavra ali para você saber, você como um exegeta, né? O que é exegese? É você saber em que sentido aquela palavra foi aplicada dentro do texto. Isso é muito profundo. Não é simplesmente você ler, por exemplo, está ali que Paulo, o carcereiro disse para Paulo, que farei para ser salvo? Aí Paulo diz assim, não, crendo no Senhor Jesus serás salvo. Mas peraí, o carcereiro não falou nada de salvação espiritual. O carcereiro falou da salvação do Império Romano, porque se os presos vão fugir, a cabeça dele vai ser. Como que explicação ele vai dar? E já era lei do Império Romano. Se um preso foge, o responsável toma o lugar do preso. Isso aí era lei do Império Romano. Então o carcereiro diz, que farei para ser salvo? Aí Paulo vem com outro salvo, crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e tua casa. Não, uma coisa é o salvo do carcereiro, outra coisa é o salvo do Paulo. E assim, toda a escritura está cheio de textos que você precisa aplicar, que nós chamamos de ciência, chamada exegese. É você pegar o dicionário e, por exemplo, se você pegar um dicionário e ver lá a palavra salvo, ou o verbo, vamos dizer, salvar.
Ainda mais agora na era da informática, né? Vamos salvar isso aí. De que eu estou falando? Estou falando de informática? A gente não diz aí no computador? Ó, tem que salvar isso aí. O que significa salvar? Hã? Está entendendo? Então hoje, se você for pegar um dicionário da língua portuguesa para ver a questão salvar, você vai achar vários significados para esta palavrinha salvar. Aí você vê a palavra salvar lá dentro do texto bíblico e você tem que descobrir qual desses significados se enquadram melhor dentro daquele contexto. Vai ler um evangelho de Mateus aplicando esse estudo chamado exegese. Você vai levar 6 meses para ler só Mateus. Vale a pena. Vale a pena. Aí você vai poder dizer futuramente, não, Mateus escreveu errado. Mas como que Mateus escreveu errado? Escreveu errado, não tem jeito, escreveu. Paulo escreveu errado, mas não é possível. Eram santos homens de Deus, eu também sou. Porque veja bem, infalibilidade, isso aí é para o Papa, né? O Papa é infalível, mas Paulo não, né? O Papa pode ser infalível. O caminho dele é certo. Lago de fogo e enxofre. Então, a coisa não é tão simples como parece, não. É bem complicado. Então, fé e etc. Nós vamos ainda ver um pouquinho aqui sobre... Acho que vamos seguir adiante o nosso estudo aqui da apostila. Vamos ver ainda um pouquinho de fé aqui, né? Qual é a página que nós estamos? Eu me enrolei um pouquinho aqui. 6. Ah, tá. Fala do o resultado da fé. Tá, o resultado da fé é salvação, por exemplo. Mas salvação mediante o quê? Você é salvo de graça? Não, nós já vimos inclusive que Deus não nos perdoa. Deus nos justifica. Deus não perdoou ninguém, nunca, em tempo algum. Deus justificou. Justificou através do sangue de Jesus. Então os nossos pecados estão justificados no sacrifício de Cristo. Automaticamente eu sou isento do meu pecado. Essa isenção nós chamamos de perdão. Mas Deus não me perdoou. Perdoar é eu te perdoo, acabou a história. Agora, não precisava Cristo morrer na cruz, não precisava sangue derramado, não precisava a cabeça dos mártires rolar nas bandejas, não precisava nada disso. Ele me perdoou, acabou a história. Agora, se foi preciso um sacrifício, Cristo despisse da sua glória, a coroa de espinho, o calvário, se foi preciso tudo isso, isso não é perdão, isso é justificação. Nós fomos justificados em Cristo Jesus, tanto que a Escritura diz que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Então não existe perdão, existe justificação, e aí entra a sua fé, né? O resultado da fé é a salvação. Como que você é salvo? Qual o critério da sua salvação? É simplesmente conhecer o que diz a Bíblia? Não, muita gente conhece e não é salvo. Mas além de conhecer, é você andar, caminhar, agir de acordo com aquilo que a Bíblia diz. Isso vai te gerar a salvação. Mas se você se desvia daquilo que a Bíblia diz, você não vai alcançar a salvação. Então, a sua fé vai gerar salvação. Fé em quê? Naquilo que a Bíblia diz. Qualquer atitude fora do que a Bíblia diz não gera a salvação. Aí aqui ele coloca assim: conversão interior, conceitos
né? Converter significa mudar de direção. A conversão envolve arrependimento, a fé, operação do Espírito Santo, a nossa aceitação e participação. Consiste em abandonar o pecado, seguir a Jesus. Pela conversão, a pessoa vai sendo transformada na semelhança de Cristo. O arrependimento deve repetir-se todas as vezes que alguém pecar e afastar-se de Deus. A pessoa deve arrepender-se e abandonar o pecado e aproximar-se de Deus. Então, quer dizer, primeiro detalhe aí que é colocado como resultado dessa fé é a mudança de conceitos. Tem que mudar os conceitos. Como é que eu posso dizer que eu estou no mundo? No mundo, será que eu penso, eu estando no mundo, sem conhecer o Evangelho, será que eu penso de acordo com aquilo que Deus quer? Se eu estou no mundo e penso de acordo com o que Deus quer, eu não preciso ir para a igreja. Na igreja é ensinado aquilo que Deus quer. Então, se eu tenho uma cabeça lá no mundo, se eu me converter, essa cabeça tem que mudar. Tem ou não tem? Tem que mudar. Mas hoje tem pessoas dentro da igreja com a mesma cabeça lá do mundo. É a inveja, é a intriga, é o autoprojetar-se, é o ser destaque, é o conquistar, é o ser dono do mundo. Esse é pensamento de lá do mundo. Mas tem gente hoje dentro da igreja com o mesmo pensamento. É o ser o grande empresário, é o teu carro zero. Peraí, gente, isso já tinha, esse pensamento eu tinha lá fora. Que conversão é essa? É o ser dono de muitos patrimônios, é o viver de renda, me ajuda aí. Sucesso, né? Isso é lá do mundo. Aí eu me converti. Converti a quê? Me converti a quê? Se eu estou pensando as mesmas coisas. Paulo diz assim, nós temos a mente. Já pensou Jesus preocupado com o maior carrão? Já pensou Jesus preocupado? Poxa, como é que tá? Vou ligar para o meu contador para ver como é que tá a minha aplicação lá no... Não existe mais? No overnight? Existe isso ainda? Entendeu? Imagina Jesus preocupado com essas coisas. Que conversão é essa? Então, a fé é aquilo que te leva a ter atitude de acordo com os conceitos do reino de Deus. Os conceitos do reino de Deus é buscar primeiro reino de Deus, a sua justiça. As demais coisas que são necessárias, Ele acrescentará. Agora, Deus acrescenta o que é necessário, amém? Às vezes as pessoas pensam que Jesus precisa de alguém milionário para investir na sua obra. No começo da obra aqui, inclusive, foi muito interessante o que apareceu de falso profeta, porque quando nós fomos fundar a igreja aqui, já tínhamos 13 anos de ministério, 13 anos de caminhada evangélica, e as pessoas viram a obra começando, achavam que aqui tinha algum garoto fazendo a obra, algum menino, não tinha noção da experiência que a gente trazia na bagagem. Teve gente aqui de tudo que é idade, profeta, pastores querendo se achegar, teve muita gente aqui, mas eles não sabiam que nós já tínhamos uma direção para seguir, né? E que direção gloriosa. Então, no começo da obra teve gente aqui, pastor, Deus está me mostrando que vai trazer um grande empresário para investir na obra. Eu falei assim, tadinho, coitado, né? Pastor, Deus está me mostrando que vem um empresário aí, e toda hora lá vinha profecia, profetada, como a gente costuma chamar, né? Sobre empresário que vinha investir na obra. E a obra foi sendo tocada, e fomos vendo a glória de Deus, e o resultado, o empresário nunca apareceu. Entendeu? Agora, servo é uma coisa, pode até aparecer servo rico, mas empresário não, tem que ter fruto do cristianismo, amém? E as pessoas colocam, não, Deus vai levantar um empresário para fazer, até pisou empresário aqui, que eu não dei espaço, seguir o seu caminho. Nós precisamos do que nós temos, Jesus Cristo, amém? Nós precisamos disso. Temos isso? Ele disse que meu é o ouro, minha é a prata. Ele tem a glória, tem a redenção, ele tem o recurso para dar a quem ele quiser. Se ele achar que tem que dar a gente, na hora certa, ele vai dar. Então, a cabeça tem que mudar. Isso é uma conversão de conceitos. E a sua fé, a atitude na palavra,
te leva a ter estes conceitos mudados. Depois vem aí uma conversão exterior. O que é essa conversão exterior? É aquilo que realmente a sua vida começa a apresentar e que todo mundo vê. Porque Jesus falou, a árvore é conhecida, o fruto todo mundo vê. Amém? Você não pode dizer, não, eu sou crente para mim mesmo. Amém. Mas se você é crente, alguém vai ter que ver o fruto na sua vida. Porque todo dia existem situações no local de trabalho, no curso, na faculdade, em todos os lugares, existem situações que o teu cristianismo vai ter que aparecer. Então, isto é o que nós chamamos de conversão, no caso o autor aqui, conversão exterior. É um testemunho, aquilo que as pessoas veem na sua vida. Quando você abre a boca, o que elas veem? Veem os conceitos cristãos ou veem outras coisas? E aqui ainda diz assim, no segundo parágrafo, a pessoa odeia agora as coisas que antes amava e ama as coisas de Deus que antes desprezava ou desconhecia. Isto é um sinal para todos que esta pessoa se converteu a Jesus e que Deus transformou o seu coração, quer dizer, os seus conceitos, a sua mente, os seus ideais. Então, essa mudança, ela só acontece quando existe fé. E o que é fé? É uma atitude fundamentada na revelação da Escritura. Aí depois ele coloca aí conversão dos ídolos, usa várias passagens bíblicas, que também a fé, que está aí vinculado ao conhecimento, gera essa conversão dos ídolos, vários episódios que ele coloca das viagens de Paulo, de pessoas que se converteram, a revelação dos salmos, etc. E lá embaixo eu coloquei, observação, idolatria não é uma imagem somente, mas tudo que de alguma maneira aplicamos qualquer devoção, por exemplo, uma rosa que digamos está ungida a uma peça de roupa, enfim, qualquer objeto confeccionado por mãos humanas, a qual devotamos alguma confiança e não exclusivamente na palavra de Deus. O único mediador entre nós e Deus é Jesus Cristo, homem. Tá? Ainda botei aí, a maior fonte de idolatria hoje é a Igreja Universal, mas ela tem um monte de irmãzinha por aí. Então, meu irmão, o resultado da fé é a conversão. O que é a conversão? É a sua mudança de direção, é a sua mudança de postura, mudança de pensamento. Se o seu pensamento não mudou, meu irmão, as pessoas estão lá fora pensando que eu vou me dar bem profissionalmente, eu vou prosperar nisso, eu vou prosperar aquilo, mas quando você se converte, se você recebeu a palavra, a realidade é que o que você pensava em se dar bem lá no mundo tem que ficar esquecido. Entende? O que você vai passar agora? Buscar a direção de Deus. Se Deus tiver uma direção para a sua vida de você se tornar um empresário, aí você vai se tornar esse empresário, mas não mais com o conceito do mundo, com o conceito de Deus. Entende? Se você queria fazer uma faculdade lá no mundo, você entra para a igreja, fazer uma faculdade é bom? É maravilhoso, mas agora você tem que orar e saber se Deus te quer fazendo essa faculdade. Você tinha a ambição de um concurso público lá no mundo, um projeto, amém, aí você se converte, esse projeto ainda está na sua cabeça, você vai orar, saber se Deus quer esse caminho ou o que Deus quer para a sua vida. Isto vai ser aí que vai entrar a sua fé, porque, por exemplo, nesse ministério aqui, tinha uma pessoa que entrou aqui e a pessoa vivia sempre naquela miséria, e Deus mostrou essa pessoa, ela tinha várias máquinas de costura, ela tinha uma verdadeira confecção dentro da sua casa. A pessoa tinha máquinas que as pessoas foram lá visitar e disseram assim, eu nunca nem vi daquelas máquinas. A pessoa sabia usar tudo aquilo, fazia cada modelo de roupa, mas não queria pegar naquilo. E Deus revelou que era aquela a direção que ele tinha para aquela pessoa, para ela sentar na máquina, que Deus ia dar todo o sustento para a casa dela de uma maneira tremenda, gloriosa, tinha vários filhos, ela ia sustentar a casa dela, enfim, ia ser uma glória. Não, a pessoa preferiu se iludir com as correntes da Universal,
montou uma banquinha de camelô e foi para a Central do Brasil, porque achou que ia virar empresário, porque estava fazendo a corrente do empresário na Universal. Com as mais possantes máquinas de confecções dentro de casa, Deus dando a direção, ela achou que ia virar empresário, começando de uma banquinha de camelô, porque teve falsos testemunhos na Universal, que ela ouviu, a pessoas dizendo que, eu era camelô, hoje eu sou dono de empresa, eu tenho 5 carros na garagem, eu tenho 10 empregados. Ela se iludiu com essa mentira. Se tem um lugar que tem falso testemunho, esse lugar se chama Universal, né? Como todo templo de Satanás tem os seus falsos testemunhos, lá é mais um. Então, você se converteu? Tem que mudar. Tem que haver uma direção diferente. Se for a mesma, tem que ser confirmada por Deus. O diabo não pode dar essas coisas. O diabo pode e tem dado. Ali, por exemplo, Sim. pessoas que estão testemunho, que estavam com a empresa falida, devendo 100, não sei quantos mil, 100, 200 mil. A maioria dos E aí, testemunhos... ele é levantado, aí Sim, a maioria dos testemunhos da Universal são mentirosos, e eu conheci muitas pessoas pessoalmente que deram falso testemunho lá, tanto de cura como de prosperidade, como de se tornar empresário, pessoas não daqui do Santo Cristo e a maioria daqui do Santo Cristo, entendeu? Que apareceram na televisão da Universal, documentados e tudo, mas eu conheci essas pessoas e deram falso testemunho. Porém, existe o outro lado sim, que o próprio diabo pode fazer, porque ele está lá. não, porque ele tem que credibilizar aquela doutrina, que é dele aquela doutrina. Então ele tem que fazer Sim, uma se ele coisa tem pra liberdade, ele está enganando pessoas. credibilizar. Hoje tem pessoas enganadas em todo lado. Por exemplo, na Igreja Católica, tem católicos investindo, enriquecendo, virando grandes empresários e estão dizendo: Deus me deu, o Deus do católico. Ora, o Deus do católico é Satanás. Porque se ele não der, não fizer nada, não der, Não, ele faz. a doutrina dele não vai ficar Faz. credibilizada. Ele faz porque Mas aí ele eles tem falam- que. Eles falam que foi Deus que deu. Ele tem que iludir as pessoas. Entendeu? A minha esposa foi de um lugar chamado Vale do Amanhecer. Quem já ouviu falar no Vale do Amanhecer? Viu? Um centro espírita imenso, né? Um tipo de espiritismo imenso. É proibido entrar com Bíblia lá. E ela chegou a ver verdadeiros milagres naquele lugar. Ponto de uma pessoa entrar com o pé derretendo, sem poder andar, sem poder encostar no chão. E em poucos dias a pessoa estava com o pé normal, coisa que médico nenhum jamais resolveu nem resolveria. Então, quem curou aquela mulher? Foi Deus? Não, não foi o Deus da Bíblia, foi o diabo. O diabo curou aquela mulher, provavelmente de uma enfermidade que ele próprio tinha colocado. Entendeu? Outra coisa, quantas e quantas pessoas hoje estão ricas por pacto com o diabo? Coca-Cola é uma delas. Existem produtos aí no mercado, por exemplo, um produto chamado seda. Se você ler de trás para frente, é Hades, significa inferno. Tem outros que se chamam Hades. Você já ouviu falar em Hades? Você consome ele bastante? Leva para casa? Entendeu? Existe um demônio hindu, um dos chefes, não o chefe principal, mas um subchefe na hierarquia dos demônios hindus, chamado Brahma. Pactos com o diabo estão espalhados pela nossa sociedade. Existe uma rede que vende muito chamada Biostratos. Quem conhece? Quem conhece produtos da Biostratos? Produtos cosméticos, são caros esses produtos, mas são bons. São bons. Olhando o desenho que tem no vidro, você vê na metade aqui, só aparece a metade do rosto de um grande demônio todo peludo. Ninguém que olhe para aquele vidro consegue enxergar.
Mas eu pego o vidro e te mostro. Lá está a figura de um demônio no vidro, bioestratos. Então, por aí está tudo cheio de coisas demoníacas, né? Foi mesmo que o irmão estava falando? Qual foi o detalhe mesmo? Ah, sim, então. E essas empresas estão ricas. O diabo, ele se apresenta por aí abundantemente. Eu conheci a história de um homem que não tinha nada. Ele era o que servia cafezinho dentro de uma empresa. Aí um dia ele está dentro de um escritório lá. Quando ele abriu uma revista, ele viu um rosto demoníaco e os olhos vermelhos vivos. E ele ouviu uma voz assim: faz um pacto comigo que eu te ponho dono dessa empresa. O homem falou assim: eu aceito, eu faço. E ele fez. Em poucos meses, aquele homem já tinha subido de tal maneira que ele se tornou o gerente geral da empresa, uma grande empresa, me falha a memória o nome agora. Quando ele está lá na sala dele, já passou um bom tempo, aí de repente entra alguém com os mesmos olhos que ele viu na revista, virou para ele e falou assim: e aí? Eu fiz a minha parte, olha onde você está, cumpre a tua agora. O homem foi, virou e pulou lá do andar, se suicidou, porque ele tinha feito um pacto de vender a alma para o diabo. O diabo está dando riqueza a muita gente. Uma das organizações em que o diabo mais tem investido se chama Rede Globo de televisão. O maior braço do diabo hoje é a Rede Globo de televisão, seguido bem de perto por Rede Record de televisão. A Rede Record de televisão é hoje a segunda, se duvidar, se eu olhar direitinho eu vou considerar até a primeira, é a segunda por enquanto, segunda rede que o diabo mais usa é a Rede Record de televisão. É a segunda rede mais satânica que tem. E os cristãos estão ali olhando aquelas novelas, nem vê o diabo passeando, nem vê, estão lá, numa boa, não tem discernimento e acabam sendo influenciados. Influencia, porque mexe com a alma, mexe com os sentimentos, tem fundo musical, ninguém foge disso. Todos nós somos seres sentimentais. Se você ficar alimentando o lado do sentimento, ele vai te pegar, ele vai te dominar. Então, o diabo está por aí, e o que nós conhecemos de casos, né? Dando para muita gente. E hoje o diabo está distribuindo muitas coisas, sim, dentro de Universal, dentro de Igreja da Graça. Não olhe para a riqueza dos ímpios, né? Eu acho que então ele agora está mais. O diabo não quis oferecer tudo para Jesus? Ele agora está mais voltado para a Record. Porque a Globo, ela engana só o mundo. Não vou dizer. A Record pega o mundo. Tem esse detalhe. Hoje as pessoas ainda dizem assim: poxa, o Brasil está uma bênção, né? Tem até uma televisão cristã. Quem poderia imaginar isso? Eu digo assim: cadê ela? Cadê a televisão cristã? Televisão cristã estava lá, como é que é? Os Mutantes? Caminho do Coração? Tu vê, né? Então, Caminho do Coração, o cara vira vampiro, morde, não é isso? Isso aí, rapaz, a Record hoje é um braço do diabo tremendo. Eu assistia, quando era mais novo, filmes completamente inspirados por Satanás, com cenas e fotos de demônios reais. Filmes, como é que se chama? Filme de terror. Filme de terror. Quando os filmes de terror tinham sumido da televisão, quem trouxe eles de volta foi a Rede Record. A Rede Record trouxe de volta os filmes de terror. Como ela viu que dava audiência, hoje ela faz novelas nesse sentido. Ligou um camarada da Universal aqui, eu falei assim para mim: amigo, olha só, não tenho tempo, eu tenho muito o que fazer, deixa eu só te dizer uma coisa, Edir Macedo tem pacto com o diabo, e é contra ele a minha obra. Se tem Deus na Universal, que venha contra mim. Agora, enquanto eu estiver de pé, eu marcho contra a Universal.
Edir Macedo tem pacto com o diabo. E hoje tem um monte de gente lá que até tem Bíblia na mão e não discerne, não vai discernir. Por quê? Porque está cheio do seu ego, está cego pela promessa de conquista. Eu vou virar empresário. Não, Deus vai me abençoar. Não, eu vou ter a minha casa própria. Eu vou ter... Quem precisa de casa própria, meu irmão? Se Deus te der o dinheiro para você pagar um aluguel, quem precisa de casa própria? Deus tem o seu recurso, Ele te dá uma cabana para você morar. Aonde Ele estiver, ali é o paraíso. Eu não preciso de casa própria, eu preciso de Jesus comigo. Se eu tiver que morar debaixo de uma ponte, mas se Ele disser eu vou contigo, opa, eu não quero outro. Mas a visão não é essa. A visão que as igrejas mercenárias lançaram não é que você tem que ter Deus, é que você tem que ter os bens da terra. Entendeu? Mas o Filho do Homem disse que não tem onde reclinar a cabeça. Então, é necessário, irmão, realmente a conversão, a fé. Mas essa conversão, essa fé, ela tem que ser fundamentada na Escritura. Ninguém tem fé se o conceito da sua vida não é pela Bíblia, né? Como eu sempre digo assim, tem gente por aí dentro das igrejas que pode ter dinheiro sobrando, fechou o seu orçamento no mês, sobrou R$1.000, a pessoa diz assim, poxa, que bênção, eu fechei meu orçamento todo, nunca aconteceu isso, me sobrou R$1.000, ele não entende que aquilo é um projeto de Deus. Aí ele vê o irmão dele na maior dificuldade, precisando de R$100, ele não tira da sobra dos 1.000 dele para ajudar o irmão. Semente pagã, lá fora é assim, aqui dentro não, meu irmão. Aqui dentro é dar e dar-se-vos-á. E se Deus não te der, você não tem para dar. Sobrou na sua conta, sobrou na sua vida, ore, veja a direção de Deus. Pode ser que Deus esteja querendo te usar para abençoar alguém. Essa é a minha filosofia, meu irmão. Se tem, a gente mete a mão e toma. Toma. Se tem, a gente dá. Claro, a gente oramos. Mas é a direção de Deus? Toma, não quer nem saber. É assim que a gente acha. E até aqui nos ajudou o Senhor. Amém? Alguma pergunta para nós encerrarmos aí? Não? Pastor, só um comentário. Porque já tem a Assembleia de Deus fazendo campanha também. Ah, sim. Depois que a Universal fez pacto com o diabo, começou nas campanhas e começou a aglomerar pessoas sem nenhuma experiência com Deus, aí os batistas, assembleianos, incrível, até metodistas e presbiterianos, quem diria, fazendo campanha e corrente. Essa aí eu falei, não é possível. Ao invés de influenciar o mundo, foram influenciados por ele. Sim, mas foi por causa da Universal. Quando ele assumiu, nós perdemos para o Universal, vamos mudar isso aqui, É isso. Amém então, gente? Então nós vamos ficar por aqui, em nome de Jesus. Vamos estar orando, agradecendo a Deus.